Você já percebeu que tem um casal que diz que acredita em Deus, que diz que tem fé, que é um ser espiritual, mas vive brigando dentro de casa? Seja muito bem-vindo ao nosso canal DR. Eu sou o Rafael da Daniela E eu sou a Daniela do Rafael. e juntos nós vamos destravar o Seu seu relacionamento. Nesse vídeo, então, hoje a gente vai falar sobre o tema espiritualidade no casamento, né? Onde muitos casais, nem o Rafa disse, que acreditam em Deus, buscam espiritualidade, buscam crer, né, em algo maior. Que Dizem Deus. crer, né? Dizem crer, dizem ter E fé. vivem na guerra dentro de casa, né? Até a pessoa pensa assim, meu Deus, esse aí não é de Deus, não, é um Tá enviado acompanhado. dos infernos. Mas sim, gente, isso existe muito, né? E muitas pessoas não sabem o porquê isso, da onde vem, por muitas crenças religiosas. Inclusive, a gente não está aqui falando de religião, né? Exatamente. A gente está falando de algo muito maior que isso, né? A gente está falando de Deus, né? Então, se você... Bom, para você estar aqui nesse canal, nos assistindo, tenho certeza que você crê em Deus, né? Bom, então, o que acontece normalmente, né? O parceiro, tu vê ele falando de Deus, tu vê ele falando pros outros de Deus, tu vê muitas vezes ele orando, né? E buscando, meditando, e tu olha pra vida e pensa assim, gente, mas o que acontece que esse ser humano que busca Deus, diz que busca Deus, diz que é cristão, diz que é isso, que é aquilo, mas no fundo age totalmente diferente, né? E é isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje sobre essa questão, né, de vocês não entenderem um ao outro dentro da relação, achar que o outro não busca Deus, achar que o outro não tem uma espiritualidade mais avançada. E como a Dani tá falando, né? Tudo que a gente traz aqui no canal são coisas que a gente viveu no nosso relacionamento e coisas que a gente vive aqui dentro, né? Então a gente tem uma autoridade para falar sobre isso, porque quando a gente não estava nessa conexão divina que a gente fala de Deus, né? Que era só a gente só pensava em nós, nos filhos, nas coisas, no trabalho e tudo mais, mas esquecia do mais importante, do pilar mais importante dentro do relacionamento, né? Que é Deus. Porque dentro do relacionamento, a gente costuma dizer que o relacionamento ele é um triângulo, né? Então, literalmente um triângulo, né? Aonde tá? Um triângulo. Fica assim, né? Tá. E aí, assim, ó. Um triângulo. Sempre vai existir um triângulo amoroso, tá? Presta atenção no que eu tô te falando. Nesse lado de cada triângulo tá a esposa, nesse lado de cá tá o esposo, o marido, né? E aqui em cima, quem que tá aqui em cima? Quem é que tá nesse trono aqui? Quem é que tá sentado aqui em cima? Porque se não for Deus que estiver aqui, vai ser outra coisa que vai estar aqui. Vai ser a pornografia, vai ser uma amiga, vai ser um amigo, vai ser o trabalho, vai ser algo que vai estar aqui em cima, né? E o que está sustentando o teu relacionamento hoje? Essa é a pergunta que a gente faz. Por quê? Porque quando a mulher e o homem estão alinhados, estão próximos de quem está aqui em cima, fala muito sobre relacionamento. Um exemplo. Quanto mais perto eu chego de Deus, mais perto a Dani chega de Deus, tá vendo que mais juntinho a gente fica no meio desse triângulo? Mais pertinho a gente fica. Mas imagina como que é. A Dani, ela é um ser que está sempre buscando a Deus. E o Rafa é um cara que ele até fica meio assim, mas ele não busca Deus, ele não acredita em tudo aquilo que a Dani está falando, em tudo aquilo que ela está trazendo, né? Então ele está um pouquinho mais distante. Imagina nesse triângulo. A Dani está bem pertinho e o Rafa está um pouco mais distante. Qual é a linguagem que isso aqui vai acontecer dentro do relacionamento? Você não está falando a mesma língua? Eu aqui. Não vão estar falando a mesma língua, gente. Então é sobre isso que a gente quer trazer, sabe? Sempre vai ter um pilar ali em cima, sempre vai ter uma base. E a pergunta que a gente vai te deixar nesse vídeo, inclusive, é: Deus está acima de tudo no teu relacionamento? Vocês entendem o que é princípio, o que é honra, o que é verdade, o que é lealdade antes do relacionamento? Porque é isso que Deus traz. E aqui a gente quer trazer o ensinamento para você que, tipo, não é que ele não creia em Deus, não é que ele não seja um ser espiritual. Não é sobre isso. Não é sobre isso, né? Então, muitas vezes você olha para o parceiro e quer que ele busque mais, que ele ore mais, que ele faça mais coisas, que ele seja diferente. Nós muitas vezes idealizamos um ser perfeito na nossa frente, né? Só que nós esquecemos que esse ser que nós casamos tem falhas, tem erros,
que sim, ele ora, ele busca a Deus, ele está sempre desenvolvendo a espiritualidade dele, mas ele também erra, ele também tem os defeitos dele, né? Então é isso que a gente quer que você entenda, que mesmo ele sendo um ser espiritual, buscando tudo, ele tem as falhas dele, né? Sim. E que não é para você idealizar um ser perfeito, né? Tá apontando, tá julgando, né? Porque aí fogem de todo o contexto. Porque quando a gente entra num relacionamento, entra num casamento, qual é o pilar? O que vai fazer esse casamento ser sustentado? Se não é o servir um outro. Porque se eu entender qual é a linguagem do amor da Dani, do que ela mais gosta e do que ela, do jeito que ela gosta de ser tratada, eu preciso, o casal, o cônjuge, ele precisa olhar para isso, né? E entender o que é que eu posso fazer a minha parceira, meu parceiro feliz, porque isso é um servir, né? Eu sei o que a Dani gosta, então estou sempre tentando servir, fazendo o meu melhor, e assim, eu preciso fazer sim um esforço para tratar, para cuidar, para servir, porque o reino ele não é divisão, ele é multiplicação. Tanto é que a Dani me servindo, eu servindo ela, quem aqui vai ficar sem ser servido? Não existe isso, entende, gente? Então, o reino ele é multiplicação e não divisão, porque um reino dividido ele não prospera. Se um tá para um lado, o outro tá para o outro, já ferrou. Exatamente. E no relacionamento de vocês precisam fazer o quê? Desenvolver virtudes. O que que são virtudes, Dani? São coisas que a gente desenvolve mesmo ao longo dos anos, como, por exemplo, paciência, temperança, né? Domínio próprio. Porque às vezes eu quero falar uma besteira pra ele, né? Quero xingar. Não, eu tenho domínio próprio, eu me controlo. Né? Eu sei como falar para ele que eu não gostei de uma situação sem ofender. Exatamente. Sem um apontamento, né? Exato. Então é desenvolver isso na vida de vocês, essas virtudes, né? Ah, mas o outro nunca muda, o outro nunca faz nada certo. Eu acredito que todo mundo tá dando o melhor de si. Eu também acredito muito nisso. Que as pessoas não vão, não, hoje eu vou dar o meu pior. Hoje eu vou Ninguém levantar. acorda assim, né? Vou levantar para fazer o pior para Dani hoje. Acho que ninguém acorda assim. Eu acho que ninguém. Então, tu entender, ter a paciência de entender que o outro, ele tá dando o melhor dele, nas condições que ele tá hoje, né? Porque muitas vezes são coisas emocionais, dores, traumas, frustrações que Nem vêm sabe que tem. ao longo da vida, das gerações passadas, então, que caiu nesse ser, né? Então, ele tá dando o melhor de si, sabe? Quando vocês aprendem a desenvolver essas virtudes, você vê que o outro, ele sim, ele crê em Deus, ele busca, né? Mas ele tá dando o melhor que ele pode naquele momento. E assim, são princípios e valores inegociáveis dentro de uma família, né? Quando a gente, como que a gente vai honrar nossa esposa? Eu, particularmente, quando eu não tinha essa área de espiritualidade, mas eu não conseguia honrar minha casa em vários aspectos, né? Então, assim, sim, Deus, ele é hoje o pilar da nossa casa, né? Da nossa família, e a gente, sim, tá sempre buscando, sempre juntos, cantando, adorando, a gente ora junto, a Dani intercede por mim, muitos dias, às vezes ela olha para mim e diz, deixa eu te abraçar, deixa eu fazer uma oração por ti, amor. Ela coloca a mão aqui no meu peito, no meu coração, e eu te desafio, tu mulher, a fazer isso com o teu esposo. E eu te desafio, tu homem, a colocar, impor a mão em cima da cabeça da tua esposa e dizer, Senhor, eu declaro bênção para minha esposa, eu declaro que ela seja uma mulher virtuosa, eu declaro que o Senhor possa derramar as mais ricas bênçãos no coração dela para que ela possa desenvolver virtude da nossa casa, do nosso lar, e assim a mulher declarar e decretar na vida do seu esposo, né? Isso é a coisa mais linda quando a gente começou a fazer isso. A nossa casa começou a mudar totalmente, gente, totalmente mesmo. A nossa intimidade um com o outro, porque daí a gente consegue olhar com honra um com o outro, com alegria, com felicidade e entender que cada um tem sim os seus defeitos, que cada um tem sim essas qualidades, mas a gente decide olhar para o quê? Para um todo, para o nosso relacionamento, para a família linda que a gente tem construído, para esse derramar que a gente consegue derramar aqui na vida de outros casais hoje, né? Exatamente. Então, o exercício de hoje para destravar o seu relacionamento é orar pelo outro. Exatamente. Mesmo que vocês estejam brigados, mesmo que estejam num caos, comece a fazer a diferença hoje no seu relacionamento para você ver o quanto isso vai mudar. Quão maravilhoso e o quão grande Deus é. Coloque em oração a vida do teu esposo. Ah, mas ele está enfiado em pornografia. Ora por ele, declara na vida dele, começa a declarar no travesseiro dele, quando tu arrumar a roupa dele, eu declaro que meu esposo vai sair disso. Eu declaro, começa a conversar com ele sobre isso. Começa a falar sobre Deus, entende?
E a tua esposa a mesma coisa, só briga, chata, ranzinza. Por que essa mulher tá sendo assim dentro de casa? O que tá faltando? Então tenta descobrir isso. Começa a analisar dessa forma para te ver o quão grande Deus é. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Coloca aqui nos comentários se fez sentido para você, né? E se você se compromete a orar pelo outro, Exatamente. coloca aqui que a gente quer saber, A né? gente quer saber. Como está seu relacionamento aí. E aí, já dá o seu likezinho, né? Já se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito. E não deixe de compartilhar, porque se fez sentido para você, pode fazer sentido para outro casamento, para outra família também. Até o próximo vídeo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.